Olá, bem-vindos e bem-vindas. Continuando com o nosso livro Healed, que é esse livro, Mantida. Quem está no podcast não dá para ver. Se você quer ver o vídeo, eu sugiro ir para o canal do YouTube Livros e Arte. Então, vamos continuando. Eu pulei, o horário, pois durante esse fim de semana e hoje, segunda-feira, estávamos ocupados com tudo que aconteceu esse fim de semana, que foi o memorial do meu filho. Então, estivemos na igreja. Até queria deixar aqui um agradecimento enorme à Igreja Católica em Orlando, na Flórida, que nos deu todo o suporte, todo o apoio. Pagamos nada, eles fizeram um memorial lindo, para as crianças e todas as crianças que não nasceram. Foi maravilhoso todo esse suporte que a Igreja Católica deu mesmo, Eu nasci no berço católico, a minha avó era aquelas beatas antigas. A minha avó, ela era muito religiosa, ela ia toda semana, não só no domingo, ela ia na semana, ela era voluntária na igreja. Ela era do Coração de Maria, uma pessoa muito religiosa, muito católica, E ela me levava sempre. Eu participei de grupo de jovens da Renovação Carismática Católica na minha cidade, então eu fui muito envolvida, desde criança, dentro da igreja católica. Essa é a minha base. Depois que eu virei adulta, que eu mudei de religião, mas não cabe no vídeo falar sobre isso, É algo íntimo, pessoal. E eu acredito que Deus, ele está em todas as religiões. Independente de nome, independente de denominação. Deus, você pode encontrar Deus em qualquer um. Aquela que seu coração ressoar, aquela que você se sentir acolhido, se sentir ouvido, se sentir bem, essa é a certa para você. Então, não gosto dessas brigas entre cristãos, Quando tá os evangélicos contra católicos e os espíritas contra evangélicos contra católicos. Sim, gente, espírita acredita em Deus, tá? Espírita kardecista acredita em Cristo também, Jesus. Então, quando surge essa briga entre cristãos, é ridículo, porque não deveria existir, Somos todos partes do corpo de Cristo, independente da denominação e da religião. Então, fica meu agradecimento aqui à Igreja Católica de Orlando, de Winter Park, que nos deu todo o suporte. A gente ganhou presentes, eu pude segurar ele fez uma oração, o padre acolheu as famílias. A gente teve um momento ali que a gente pôde chorar, que a gente pôde conhecer outras mães também, compartilhar o que outras mães passaram. Tinha mães lá que já tinha 4 ou 5 filhos, estava lá a família toda. Tinha mães como eu, que era o primeiro filho. Então, assim, foi um momento muito bom, muito agradável. E saber que a igreja está, que é a única instituição que está lá de braços abertos para qualquer um, são as igrejas, tá? Então, assim, muitas das vezes eu fui dessas da espiritualidade que achava que era só eu, uma ermita, estudando e meditando, que aquilo era ser parte, ser filha de Deus e ser parte de Deus. Mas Deus tem me mostrado que estar em comunidade, ser parte de um todo com outras pessoas, isso é realmente transformador. Então, eu sempre recomendo, se você está nessa jornada, procure pessoas, procure grupo de apoios. Ficamos sabendo de outras psicólogos, tudo que nos é oferecido, tudo gratuitamente, que as pessoas acham que por estar nos Estados Unidos não tem a saúde pública, como no Brasil. Tem o SUS, que distribui, eu acho também, psicólogos e tudo mais. Mas aqui tem sim, a gente tem que saber falar inglês e saber procurar as pessoas certas. O resto a gente consegue. E tem muitos milionários que doam para casas de apoio e tudo mais. Então, assim, queria deixar esse recado aqui. Se você está em Orlando, pode deixar aí nos comentários ou entrar em contato comigo pelos e-mails, meus e-mails que tá em todos, tá tanto no podcast como no canal do YouTube, e que eu vou te dar todas as informações se você precisar desse apoio, tanto do apoio psicológico como também o apoio de dinheiro financeiro, gente, porque sim, eles podem ajudar. Então, essa é a dica e meu agradecimento também por tudo que eles fizeram por mim e pelo meu companheiro esse final de semana. Foi incrível, tá? Um agradecimento a Queen of Angels de Winter Park, Rainha dos Anjos, Rainha dos Anjos em português. Então, continuando com o nosso livro Mantida. O tema de hoje é Tu pões tuas mãos sobre mim. Ela vai falar sobre como Cristo, como Deus, ele nos guarda, põe as mãos sobre nós nesse momento. Durante o nosso luto ou durante o nosso sofrimento, nós ansiamos por uma mão que irá nos tirar daquele sofrimento. A gente espera que exista um jeito, uma mão, alguma coisa que vá nos tirar daquela dor e daquele sofrimento. E essa mão, literal, claro, essa mão ela vai nos levar para o outro lado da dor.
Ou seja, a gente quer sair rápido daquela dor, a gente quer passar para o outro lado e começar a contar a nossa história a partir do que a gente já viveu, não no momento que a gente está vivendo. Então, queremos atravessar a vida sem essa parte. A gente não quer, a gente quer atravessar a vida feliz e o prazer e o melhor que seja sempre, não é pra gente. Claro que isso não é errado, eu sou dessas que acredito sim que não normalizo a miséria, não romantizo a pobreza, mas tem momentos sim que a gente tem que viver o luto e tem que viver esse processo. O único caminho me parece estar em vivenciar ele, e a autora também deixa isso claro, né? Vivenciarmos esse sofrimento, vivenciarmos esse momento que estamos passando, não acolher o sofrimento como se ele fosse eterno na nossa vida e para sempre dizer, eu amo isso aqui, é onde eu me sinto acolhida. Não. Você tem que passar por aquilo, tirar a lição daquilo e realmente ver Cristo naquilo. Mas aquilo não é que você vá viver no sofrimento. Deus não quer isso, gente. A religião ou a pessoa que disser que Deus se agrada de você estar vivendo no sofrimento e querer que você fique no sofrimento, tá errado. Tá errado, porque a própria Bíblia diz que tá errado. Jesus, Deus não se agrada disso, não. Então, a verdadeira paz, ela não é encontrada do outro lado do sofrimento, mas naquele que está ao nosso lado durante ele. Então, está no nosso lado durante o sofrimento. Cristo. Ele nos prometeu isso. Deus nos prometeu que ele tem as mãos dele, está nos guardando durante o sofrimento. Então, a gente tem que, no momento do sofrimento, saber que estamos amparadas por ele, que não estamos sozinhos. Então, talvez hoje você esteja ansiando por ser mais forte, por passar por esse período depressa, né? Se libertar dessa tristeza, começar a agir. Mas é nesse período que passamos a conhecer e nos relacionar mais intimamente com Deus. É no momento que a gente tá nesse olho do furacão. Que é no olho do furacão que a gente reconhece, né? Que ficamos mais íntimas de Deus. Porque como a gente viu em outros vídeos, a gente não consegue ver o amor de Cristo enquanto a gente está numa praia nas Maldivas. Porque aquilo já é, você tá deslumbrando, tirando foto, você tá feliz ali naquele momento. Muita gente vai lembrar de Deus quando tá naquilo, tipo, de agradecer, tá? Agradecer, saber que tem milhares de pessoas passando fome e outras coisas. Agora, quando você tá sentindo na pele, quando você tá passando por um sofrimento, você vê, eu tenho um pai. Eu tenho um pai por estar me mantendo de pé, por estar me fazendo amanhecer todos os dias, acordar e ter disposição ainda para lutar. Um dia a mais. Muitos de vocês podem dizer, hoje eu tô desanimada, mas eu vou acordar porque eu sei que Deus me sustenta, eu tenho fé. Então eu vou passar por isso. Deus está comigo. Então você se torna mais íntima dele nesses momentos, tá? A leitura do dia são os Salmos 23 e Hebreus 13, o versículo 6. E a reflexão, hoje não precisa escrever nos comentários, porque eu achei que é uma pergunta bem íntima, tá? Então, se você não sentir o coração que quer compartilhar, aberto aí na internet, escreva para você mesmo ou como é, gente? Nas notas do celular ou no seu caderno aí, no seu diário. Então, o que você acha que te aguarda do outro lado dessa experiência? O que vai acontecer com você depois que você sair desse momento de luto, desse momento de recolhimento, tá? Então, você tem que dizer para Deus, declarar, olhar, já que você, nesse momento, eu sinto isso, que estamos mais íntimas de Deus nesse momento, mais do que nunca, né? Então, diga para Deus como você anseia estar do outro lado da dor e do sofrimento. Confesse a Ele que você tem buscado e esperado. Então, gente, não é só esperar o sofrimento de forma passiva, mas também confiando, declarando e confessando a Ele, né, o que você tem buscado após essa experiência, o que você tem esperado da vida,